Olá a todos! Mais um vídeo aqui para o canal, dando continuidade à série de rankings que estou fazendo. E hoje eu vou falar de uma banda muito influente para um estilo considerado maldito, extremo, ou como quiserem, né? Que é o black metal. Essa banda é uma das precursoras do estilo, e ela surgiu na Suécia, em 1983. Eu estou falando do Bathory. O Bathory é uma banda que, na verdade, era muito mais um projeto, né? Porque não era uma banda que se apresentava ao vivo. Por trás dessa banda estava o Thomas Forsberg, conhecido como Quorthon. O Quorthon, ele foi um músico que criou o Bathory e ele teve influências de bandas do hardcore, do punk, na verdade, né? E ele trouxe essas influências, né, somadas a bandas de thrash, né, que já existiam na época. E então ele pegou esse estilo mais pesado, né, e trouxe para dentro da sua sonoridade. Ele teve influências, obviamente, da banda Venom, né, da banda inglesa Venom, que é considerada a precursora, né, o pai do black metal, mas o Quorthon criou uma sonoridade única e foi a principal influência das bandas norueguesas surgidas no início da década de 90. Então ele tem muita importância por ter criado também o chamado Viking Metal, né, que surgiu ali na década de 80, final da década de 80. Então o Quorthon é um músico revolucionário dentro daquilo que ele se propunha a fazer. Eu vou fazer aqui o ranking, como sempre, do pior pro melhor álbum, né? Eu tenho todos os álbuns do Bathory, então isso significa que não acho que nenhum seja completamente descartável, embora, obviamente, uns tenham suas mais qualidades que os outros. Para começar, né, o primeiro álbum aqui, o que eu considero o mais fraco da banda, é esse aqui, o Destroyer of Worlds. O Destroyer of Worlds é um álbum que ele é de 2001, né? Ele é um álbum longo. Ele é um álbum que às vezes ele se torna até um tanto quanto cansativo. Não é um álbum exatamente ruim, por assim dizer, tanto que está na minha coleção, mas é um álbum assim que ele deixa a desejar diante daquilo que o Bathory já tinha produzido até então. Então ele acaba sendo um ponto baixo da banda, né? Ele tem músicas bem interessantes aqui, músicas bem legais, Pestilence, Death from Above, Bleeding, várias músicas interessantes, mas tem esse problema de ser extremamente longo. É o disco mais longo da banda. Então fica aqui em último lugar. Na sequência vem o Octagon, de 1995. Esse álbum aqui, o Octagon, ele é um álbum que pega uma sonoridade assim mais voltada para o thrash, né? Com as letras bastante focando no cultismo, mas aquela pegada de thrash, né? E ele também acaba sendo assim um disco um tanto quanto, entre aspas, bem entre aspas, decepcionante. Mas, ainda assim, é um disco bom, dá para ouvir sim, com muita tranquilidade. E aqui um dos destaques é o cover que eles fizeram, a versão The Deuce, do Kiss. Ficou bem legal, bem bacana. Vale a pena conferir Octagon, de 1995. Na sequência vem o Requiem, de 1994. Esse álbum aqui, ele também pega essa sonoridade thrash metal, né? E é meio parecido com o Octagon. É uma mudança que o Bathory fez naquele período, dando mais, privilegiando músicas mais rápidas, né? É uma ideia que ele teve ali, mas que no final das contas acabou não sendo tão feliz justamente essa escolha. Então por isso esses álbuns, esses dois álbuns aqui, tanto o Octagon quanto o Requiem, acabam se tornando álbuns bem parecidos na sua sonoridade, e por isso mesmo eu considero que eles estão aqui na parte
final da discografia. O próximo é o The Return. The Return é o segundo álbum do Battery, 1985. Esse álbum ele vem logo após a estreia, que foi marcante, né? E antes de um outro álbum que também foi bastante aclamado. Então ele acabou ficando ofuscado, né? Por isso. Mas é um álbum que tem suas qualidades, é um álbum com aquela sonoridade mais assim, tosca mesmo, dos 3 primeiros álbuns do Battery, mas é um tosco no bom sentido. É um tosco que vale a pena conferir, porque é uma pegada ali, uma mistura de Venom, de Motorhead, de Celtic Frost. Então é um álbum assim que tem tudo aquilo que o Battery estava amadurecendo no seu som, né? E que viria posteriormente a se tornar ainda mais evidente. Então o The Return de 85 fica aqui nessa posição. Agora vem o Nordland 1 e 2. Esse álbum aqui, eu tenho ele em disco de vinil, né? E aqui tem as duas partes, o Nordland 1 e 2, né? Como vocês podem ver aqui. O Nordland 1 foi lançado em 2002 e o Nordland 2 em 2003. Então são discos gêmeos, pode-se dizer assim. São muito parecidos, então justamente por isso dá para colocar eles aqui na sequência. Nesse disco, que foi a despedida do Corton, porque em 2004, infelizmente, ele foi encontrado morto, né? Supostamente morreu por uma parada cardíaca. Mas esse aqui é um disco que ele fez com aquela sonoridade viking, né? Que na verdade ele foi o criador, pode-se assim dizer. Então é uma despedida muito digna, é um disco bem legal, é um disco que mostra o Battery caminhando por essa sonoridade e que ele pretendia fazer, se eu não me engano, salvo engano meu aqui, mais 2 discos além desses, né, para fazer uma espécie de quadrilogia, né. Então o Battery o Corton não conseguiu fazer esses 2 discos, né, e esse aqui acabou sendo a despedida da banda, o Nordland 1 e 2. O próximo álbum, Blood on Ice, de 1996. Esse álbum, ele é também com uma sonoridade ali, o chamado Viking Metal, né? E interessante aqui uma música chamada The Sword. Quem conhece a banda Manowar e conhece a música Blood of My Enemies, dá para jurar que essa música foi feita, né? Digamos assim, para não dizer que foi plágio, foi inspirada, vamos dizer assim, em Blood of My Enemies. Quem quiser, confira aí, escuta Blood of My Enemies do Manowar e depois The Sword, aqui desse álbum. Vai ver que se parecem muito. Então, esse álbum de 1996 é um álbum legal, é um álbum assim, bem nessa linha Viking Metal, e que também marcou, né, depois dos 2 álbuns, do Octagon e do Requiem, que acabou sendo aquele lado mais thrash metal, ele voltou a fazer esse Viking, né, e foi um acerto na minha opinião. O próximo agora, a estreia da banda, 1984, a famosa capa com o bode preto, né? Que originalmente foi feito isso aqui com a capa dourada, né? As primeiras 700 cópias foram feitas com essa capa em dourado e é um item raríssimo, o chamado Yellow Goat. E essa estreia mostra o Battery com a sonoridade bem parecida assim com o álbum do Venom, aquela coisa, aquele black metal realmente bem toscão mesmo, mas se tornou um clássico do estilo e por isso está aqui no top 5, né? Eu coloquei ele aqui no 5º lugar, então bem colocado aqui esse álbum do Battery
a estreia de 1984. Em quarto lugar, o Under the Sign of Black Mark, de 1987. Esse álbum aqui também, o Battery ainda estava naquela sonoridade mais, entre aspas, tosca que eu mencionei, mas já com letras mais elaboradas. Não era mais aquele black metal assim, com letras muito diretas, né? Eram voltadas à mitologia nórdica. Então aqui já teve um trabalho maior no sentido das composições. E isso gerou um acréscimo positivo na sonoridade. É um álbum também, aqui ele já foge um pouco daquela coisa assim, da tosqueira, embora ainda tenha um pouco. E sempre lembrando, né, o Battery, embora muitos pensem e acreditem que o nome da banda foi inspirado na música Countess Battery do Venom, não, na verdade o nome Battery era uma homenagem à condessa húngara Elizabeth Bathory, né, que foi uma serial killer aí da Idade Média, né, e foi nesse sentido a homenagem que o Corton fez batizando a banda com o nome dessa personagem. Agora chegando aqui no pódio, em terceiro lugar, o Blood Fire Death, de 1988. Esse álbum aqui poderia ser o primeiro, né? Poderia ser o primeiro e muita gente, muitos fãs do Battery escolhem como primeiro lugar e de forma alguma estão errados, porque realmente esse álbum merece. E aqui tem músicas fantásticas, né? Tem aqui desde a própria Blood Fire Death, né? A faixa título é muito legal. A Fine Day to Die também. Enfim, aqui é um disco de transição entre a tosqueira dos primeiros álbuns pro Viking, né? Que o Battery adotaria no próximo álbum. Então é um disco que tem uma espécie ali, uma mistura, uma mescla das duas coisas que o Battery fez na sua carreira. A tosqueira dos primeiros álbuns e o Viking Metal que ele faria nos álbuns subsequentes. Em segundo lugar, o Twilight of the Gods, de 1991. Esse álbum aqui, ele é uma continuação, pode-se assim dizer, do álbum anterior, né, de 1990. E ele manteve todo o poderio aqui, por isso mesmo está aqui no meu ranking em segundo lugar. Ele foi feliz aqui ao fazer essa continuação. E aqui tem a faixa Hammer Heart, né, que é o nome de um álbum do Battery, né, e que é inspirada na música clássica, né, do compositor britânico Gustav Holst, né. Então aqui, quem ouvir uma composição do Gustav Holst, agora me faltou a memória aqui o nome da composição, mas é uma composição bastante conhecida. Se procurar Battery, Gustav Holst, alguma coisa assim, já vai encontrar. E ficou muito legal mesmo, ficou uma das melhores composições que o Battery gravou, né? Então vale muito a pena conhecer o Twilight of the Gods, para mim, o segundo lugar na discografia da banda. E para fechar, né, o Hammer Heart, de 1990. Esse aqui para mim é o melhor álbum do Battery, para muitos também, mas talvez para outros nem tanto, mas eu acredito que mesmo aqueles que não consideram o melhor, vão colocar ele entre os 3 primeiros. É um clássico definitivo, é um álbum que realmente marcou o Battery nessa transição e na criação, né, por assim dizer, do chamado Viking Metal. Aqui também tem uma música que é One Road to Asia Bay, que foi o único clipe, né, que tem aí para procurar no YouTube, quem não conhece, o único clipe que o Battery gravou e ficou muito, muito bom mesmo, vale muito a pena conhecer, e uma das melhores músicas também, uma das mais conhecidas do Battery. Então, esse álbum aqui, para mim, Hammer Heart, é o principal disco gravado por esse personagem, o Corton, da banda Battery, que deixou um legado muito grande e até hoje é considerado um dos maiores, né, do estilo. Para mim, particularmente,
minha banda favorita do estilo é o Battery. Então, esse era o ranking de hoje, foi o ranking de hoje. Espero que vocês gostem e na próxima semana tem mais. Na próxima semana será a banda de heavy metal melódico, né? Podemos dizer assim, ou power metal, como queiram, Gamma Ray. Então, fica aí a sugestão para vocês, como sempre, comentem, compartilhem, deixem o seu like ou o seu dislike se não gostarem também, né? Porque também é importante a gente ter esse feedback, né? Então, o importante é a gente continuar aqui interagindo e trocando ideias, como sempre, desde o início. Mais uma vez, agradeço a todos e deixando aqui o meu abraço até o próximo vídeo.